Uma boa noite a todos. Então, mais uma vez aqui neste domingo, estou para que tenhamos mais uma live de Ana Cristina Rosito Convida. Mas antes de falar sobre o nosso querido convidado, eu tenho alguns recados para vocês. Primeiro eu vou falar sobre o nosso apoio cultural, nossos apoiadores. Oi, Elô! Bem-vinda! Então, vou falar sobre os nossos apoiadores culturais, que são Polo Cultural Ilha, Lubela Folhados, Dile Confiteria e Lerique Pilates. E também eu quero fazer alguns convites a vocês. Agora, na terça-feira, eu vou ser entrevistada pela Maíra Gomes, @Maíra Gomes, a partir das 19 horas no Instagram. Estão todos convidados aí para essa entrevista. E a outra coisa que eu quero falar para vocês, outro convite que eu quero fazer a vocês, é para que vocês acessem o blog da Ana Cardoso, que ela fez uma entrevista muito bacana comigo, que se chama Vida de Poeta, com Ana Cristina Rosito. O blog é Textos e Contextos, a janela, eu acho que é a janela da mente, que aqui não dá para eu ler. E aí é só acessar, né? http, autora-Ana Cardoso, Ana com 2 N's, e um tracinho aí entre Ana e Cardoso.webnode.com/ que eu tenho aqui o restante, que é Vida de Poeta, Ana Cristina Rosito. Então basta entrar lá no site, né, no blog Textos e Contextos, para conseguir acessar aí a entrevista que foi feita pela Ana Cardoso sobre a minha pessoa, que se chama Vida de Poeta. Então, só para fazer esse convite a vocês aí. E o outro convite que eu havia feito assim que eu entrei é que na terça-feira, às 19 horas, eu serei entrevistada no Instagram pela Maíra Gomes. Então não percam aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Todos muito bem-vindos. Aí aguardando o Alberto, que é o nosso convidado de hoje. O Alberto Rodrigues. Enquanto o Alberto não chega, eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois ele vai abrir o coração pra gente aí. Essa pessoa especialíssima que é o Alberto Rodrigues, e que a carreira literária me trouxe. Foi um presente que essa carreira me deu. Então, Alberto Rodrigues, ele é músico, ativista sociocultural, coordenador do grupo Acesso Cultural e do Festival Literário de São Gonçalo, também conhecida como Flisgo, idealizador do canal Que Cria no YouTube, graduando em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Alberto escreve para o jornal Daqui sobre arte, cultura e políticas públicas. Escreve também para o Notícias do Rio sobre pautas raciais. Desenvolve um trabalho de descentralização e desmarginalização do fazedor de arte e cultura dentro do município de São Gonçalo, porém com abrangência nacional. Em suas ações, o Alberto busca oportunizar e visibilizar os chamados criativos anônimos. Dentro destas ações, durante 5 anos de trabalho efetivos, teve a oportunidade de impactar e modificar centenas de cenários sociais desfavoráveis. Vamos conhecer a história dessa pessoa super especial? Vamos? Então vou agora chamar o meu querido Alberto. É linda, essa história profissional linda, essa história de ativista cultural e social mais linda ainda. Oi, Alberto! Olá, gente, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Espero que sim. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, vai ficar melhor. Deixa eu aumentar o volume aqui. Agora foi. Oi? Já fiz uma apresentação aí sobre você, com todo carinho e cuidado. Mas é claro que você tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar, né? Com seu exemplo, com tudo que você faz, tudo que você propaga aí em São Gonçalo, no Brasil, e sai aí espalhando o seu exemplo para o mundo inteiro.
Maravilhoso. Vamos lá. Eu já agradeço a gentileza, agradeço o pessoal que está aí. Gente, ó, tô apertando esse coraçãozinho aí pro Instagram divulgar aí a gente aí. Eu ia até fazer pelo Flisgo, mas eu resolvi fazer pela minha rede aqui mesmo. Quero agradecer a generosidade, né, de proporcionar esse espaço de troca, de conversa aqui, Ana. Muito obrigado, de verdade. Eu que só tenho a agradecer, porque eu aprendo muito, sabe? Toda vez assim, que eu convido alguém é porque eu considero essa pessoa especial, não estou puxando o saco, não, e acho que tem muito a dizer e ensinar a todo mundo. E aí você faz parte aí desse grupo de pessoas especiais que eu considero bastante, apesar de a gente se conhecer há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece até bem mais tempo, né? Isso é bacana, é bacana. E aí, só para as Verdade. pessoas saberem, né, que eu te conheci através da Frisgo. E a gente daqui a pouco vai falar o que é a Frisgo e da importância da Frisgo. Mas primeiro, Alberto, conta pra gente aí dessa sua trajetória, conta um pouquinho da sua vida e como você se transformou e se transforma a cada dia nessa pessoa tão importante aí para São Gonçalo e para o restante do Brasil. Tá, só refaz a pergunta para mim que deu uma travada aqui. É o início da pergunta, eu perdi. Tá, Desculpa. acho que deixa eu ver. Consegue me ouvir agora? Agora sim, sim. Tá. O que eu tô falando é o seguinte, para você contar um pouco pra gente dessa sua trajetória de vida, falar de você e de como, né, você chegou nesse ponto de transformar a vida das pessoas, tanto em São Gonçalo quanto no Brasil como um todo. Como é que aconteceu isso, né? Conta pra gente aí a sua história. Então, como que aconteceu? Deixa eu botar um filtro aqui para ficar bonitinho, Tá, gente. você colocando o filtro, eu vou botar aqui, o sorriso dele faz a gente sorrir pra tela. A Heloísa Ah, falando. que bom. Aí, Deixa eu ver se eu consigo um filtro aqui legal pra gente conversar. Deixa eu tá ver bom, aqui. fica à vontade, você que manda aí. Não, é só pra. É porque eu fico com vergonha, eu sou Então, tímido, de verdade. somos Ah, tímidos. vamos ver. Para, você me. Não, mas eu só comecei a me Deixa eu ver aqui, soltar mais com a questão de dar aula. Dar aula, quando eu comecei a dar aula, eu Hum, comecei a me soltar mais, porque eu fui, de certa forma, obrigada. Mas eu sou extremamente tímida. eu vou usar esse aqui. Esse aqui ficou muito batonzado. Então, a gente chega dentro do. Na verdade, a gente já faz um bom tempo esse. Vou ficar sem filtro mesmo. A gente já faz um bom tempo. Obrigado, Heloísa, obrigado, que bom. A gente. Acho que desde que eu me torno. Me vejo como um cidadão, isso lá atrás, aos meus 8 anos, eu já começava a fazer alguma coisa, né? Eu já estava sempre nessa correria, até porque eu venho do coletivo, né? Se a gente for pensar na estrutura familiar, principalmente pessoas que vêm de comunidade, periferia, tá sempre fazendo essas trocas. É a mãe que vai trabalhar e a vizinha que olha o filho na parte da manhã. Aí sempre estão fazendo essas trocas, uma leva para a escola mais cedo, a outra já pega no final da tarde. E quando uma consegue, vai levar um no médico, leva o outro. Então, essas trocas, né, de vivências, né, ela faz com que você comece a ter esse olhar muito cedo. E a arte, ela me salva, né? Porque aí eu vou ter que contar minha história de vida e isso vai demorar um pouco. Mas quando eu chego aqui em São Luís, eu chego do São Luís do Maranhão aqui, porque minha mãe é uma mãe de 5 filhos, ela teve que deixar 4 e trazer um, que era o de colo, meu irmão mais novo. Ele tinha acabado de nascer, tinha uns 3, 4 meses de vida. Ele era de peito e ela teve a patroa dela, na verdade, a patroa dela aqui do Rio, esteve em São Luís, acho que na casa dos pais deles, né? E acho que minha mãe fazia algum trabalho, eles precisavam de alguém, trazer alguém de lá para cá, e minha mãe com 5 filhos, recém-separada, semi-analfabeta, na verdade acho que era analfabeta, só sabia escrever o nome dela, na verdade. E ela agarrou nisso uma chance
de sustentar seus filhos, dar de uma certa forma uma dignidade para os seus filhos. E ela veio, ela permitindo que ela viesse com o filho, e aí ela foi deixando o meu irmão mais velho com minha avó, meu outro irmão mais novo com o avô, o meu outro irmão mais velho com o meu pai biológico. E eu acabei ficando, acho que não tinha muita gente para poder ficar, eu acabei ficando com um parente bem de longe, assim, não de primeiro grau, mas que aceitou ficar. E engraçado que essa semana eu falei até sobre ele. E ele ele era um homem solteiro, era um primo da minha mãe, dentro das possibilidades dele, ele sempre me acolheu muito bem no período que eu fiquei ali, mas ele saía muito cedo para trabalhar e chegava. E eu ficava no quintal com outras crianças também da família que estavam ali, pessoas que iam, pessoas que já tinham seus filhos, e eu ficava ali. E eu só tinha minha imaginação, eu trabalhei muito cedo com a minha imaginação é muito fértil. Porque era um resgate, era uma fuga, e depois de um tempo a minha mãe, e eu lembro, a cena que eu tenho, assim, uma cena que é triste para mim, mas era uma cena que ela sempre me revigora. Toda vez que eu penso nela, ela me leva a uma tristeza muito profunda. Uhum. E em instante ela me traz para uma realidade me traz uma revigoração muito grande. Que a minha mãe, eu de uma casa de pau a pique, minha mãe andando, ela pegando um ônibus e ela indo. E quando aquele ônibus saía, levantava aquela poeira, né, que era chão de barro e tal. E aquilo. Oi, querida. Oi. Parabéns. Obrigado, querida. Afro oficial. Isso, Afro oficial. Beijo. Bem-vindo. E o que acontece? E aquilo, eu todos os dias naquele horário, eu ia para a janela esperando, porque minha mãe falou que ia vir, voltava para me buscar. E todos os dias, durante uns 2 anos, se eu não me engano. Aí de lá eu fui. Minha mãe ainda não voltou, não tinha voltado. Mas aí eu fui morar com os pais dos patrões da minha mãe aqui do Rio, lá em São Luís do Maranhão, onde fiquei um bom tempo também nessa casa, uns 2 anos também com esses senhores, me tratavam bem, e a minha imaginação ali, ela continuava. E nessa época, eu me envolvia muito com música, porque eu ouvia muito música, né? Então era muita música internacional, tava no boom, anos 80, músicas internacionais e tal. E ali eu tenho uma trilha sonora da minha vida. Infelizmente não gosto de inglês, né? Então não sei cantar inglês. Mas tem uma trilha. Aí voltando aqui, eu falei da música. Então a música, quando eu chego aqui, eu venho muito debilitado com o meu emocional, muito complicado. Eu me lembro que a primeira vez quando eu vejo a minha mãe, eu fiquei lá, minha mãe me deixou com 4 anos, 3 para 4. Com 6,5 eu tava chegando aqui, né? Com 6,5 eu tava chegando aqui. Eu lembro que o abraço que eu dei na minha mãe era um abraço de raiva. Eu lembro isso até hoje. Isso é muito real pra mim. O abraço era um abraço. E as pessoas falavam assim: abraça sua mãe. E eu ficava olhando pra ela: abraça sua mãe, abraça sua mãe. E aí eu abraçava, mas eu abraçava de raiva. Aí eu abracei com muita raiva e depois e ali eu me recuei. Aí eu me recuei um bom tempo na minha vida. Passei muitos anos da minha vida recuado em mim mesmo. E as pessoas estão entrando. Gente, um abraço pro Leandro Selecta, um grande DJ, um grande artista, de arte urbana. Um abraço, passou muita gente legal aqui. Ai, confeitaria, gente, manda um presente pra mim de confeitaria, gente. Não custa nada, eu divulgo você. Isso é legal. Bem-vinda também. Então, o que acontece é o seguinte, acho que é meio que isso. Aí a música, e eu acabo. E essa relação com a minha música, ela acontece aí. A gente vem morar aqui em São Gonçalo. Acontece muitas coisas, mas a gente vem morar aqui em São Gonçalo, ali em Jardim Catarina. E eu começo a ter essa relação com música. A gente vai morar numa vila, então uma vila de pessoas muito pobres, mas muito também, de tanto. E tinha uma senhora que cantava muito e eu gostava daquilo. E eu falei assim: eu quero ir, mãe, onde ela vai. E aí eu fui, era uma igreja evangélica,
E ali eu comecei a estar. E com essas minhas vivências, a gente começa. Aí eu como vou estudar, eu vou fazer outras coisas, né? Na verdade, minha mãe, nessa época, não conhecia ninguém. É interessante isso, porque eu falei das pessoas que vão botando as crianças, vai vigiando as crianças. E nessa época eu já estava com 7 anos, minha mãe não tinha me colocado na escola ainda. E ela, porque ela estava criando esse ambiente ainda, ela estava no Rio, e estava distante, isso aqui, isso aqui lá, ela entrava muito cedo no trabalho, trabalhava. E eu falei que eu queria estudar, que eu queria estudar, que eu queria estudar, que eu queria estudar. Eu fiquei falando muito isso com ela. Porque eu via no estudo, ela já falava muito isso com a gente, e que o estudo era tudo que a gente tinha aí de alternativa mesmo para vencer na vida. E com isso, eu fiquei, não, eu quero estudar. Aí ela conseguiu uma escola que nós entrávamos 6 da manhã e saíamos só às 5 da tarde, né? Uhum. Então, por um bom tempo, ela conseguia colocar a gente, mas não conseguia tirar a gente no horário. Então, nós ficávamos esperando. Ela saía do Rio 5 horas, entre 4h30 e 5 horas da tarde. Então, nós ficávamos no ponto. Aí ficávamos na escola, as professoras ficavam até 5h30, que era o tempo máximo que elas podiam ficar. Depois, a gente ficava mais de meia hora no ponto de ônibus e tal, numa barraquinha. Ela existe até hoje. Numa barraquinha, e a gente ficava esperando ali. Um bom tempo. Aí minha mãe vinha, aí depois de um tempo eu falei, nossa, não precisa vir, deixa que eu peço para alguém botar a gente dentro do ônibus, a gente desce, quando a gente chegar lá em perto de casa, a gente desce, pede para alguém atravessar a gente, enfim. Então, acho que eu tentava facilitar a vida da minha mãe o máximo possível para que ela não tivesse esses tipos de transtorno, tipo de reunião de escola. Dificilmente ela ia numa reunião de escola. Felipe, seja bem-vindo. Dificilmente ela ia numa reunião de escola, porque eu tentava resolver o máximo. Minha mãe só ia na reunião de escola no final do ano, negócio de formaturas. Ou quando eu aprontava, porque eu aprontava, tá? Na verdade, aprontavam comigo, eu acabava aprontando também. Mas é isso. Mas é meio que isso, a minha história começa, mas eu fico no casulo durante muitos anos, gente. Eu sou recente nessa história de trabalhar com o São Gonçalo. Uhum. Eu fiz 38, indo para 39, né? Então, eu começo em 2016 para 2017 um trabalho mais dentro de São Gonçalo, mais público, mais sociedade. Porque outrora eu fazia ações, como já falei, mas dentro da igreja, dentro do bairro onde eu estava, de uma coisa muito fragilizada, muito instintiva, sem maiores organizações, sem maior projeção, sem maior direcionamento. E em 2016 eu começo mesmo a trabalhar um pouco mais. Em 2017 a gente conclui isso dentro de São Gonçalo, a gente faz aí uma semana inteira de arte e cultura. Na verdade, eu começo a entender o que era arte, eu começo a entender o que era cultura, eu começo a desmonizar, né? Não sei se essa é a palavra, essa demonização que tinha em cima da cultura, em cima da arte. E hoje eu busco pesquisar um pouco sobre o que é arte, o que é cultura, que não são as mesmas coisas, mas elas estão interligadas. Porque a cultura para mim, é toda construção, é toda informação, é toda pesquisa, é toda vivência, são narrativas, diálogos, enquanto a arte é a linguagem da cultura, né? No qual a gente identifica que cultura é aquela, que conhecimento é aquele, que troca é aquela que está acontecendo, que a arte em sua linguagem artística, falando de cinema, teatro, literatura, artes visuais, todas essas demais que a gente possa vir conhecer. Oi, Paula, seja bem-vinda. Já voltou para São Gonçalo, está viajando. Paula, ela viaja muito, maravilhosa. Então é meio que, e a gente começa meio que isso, aí daí a gente vai avançando. Eu falo, Bessa, se você não me travar. Não, mas a gente está no caminho mesmo. Mas acho que não sei se eu respondi. Respondeu. Porque assim, é extensa. A maioria, eu fico tentando interligar a minha história de te vida, conhece, né? lá na ponta, ou seja, né, você com as suas ações. Eu acho bastante legal que as pessoas conheçam você, o Alberto, a trajetória do Alberto, para saber como se chegou aí a Flisgo e a tantas coisas que você faz também. Entendeu? Tô adorando. Porque eu não conhecia você, assim, a pessoa do Alberto, e sim, né, esse ativista cultural maravilhoso, é claro. Então está sendo uma oportunidade grande para mim e acredito que para muitas pessoas também que te admiram.
E é difícil falar de mim, muito difícil, né? Mas e dentro disso a gente começa a trabalhar nos espaços, né? E compreender. Hoje eu tenho uma sensibilidade em olhar o próximo, porque eu por muito tempo fui um próximo que precisei ser olhado, né? Uhum. Pensando em estrutura de igreja, em estruturas religiosas também, pensando nesse tipo de estrutura. Então, assim, eu chegava em alguns lugares onde eu precisava trabalhar com jovens, né? Eu sempre trabalhei com jovens. Então, assim, mas eu nunca tinha tido aula de dança, eu nunca tinha tido aula de teatro, eu nunca tinha tido aula de música, mas eu chegava e eu olhava, vamos fazer um teatro. Eu escrevia as peças, então eu ia buscar como que se fazia aquilo, eu tentava olhar a novela, sempre fui muito atento a questão de arte, né? Como eu falei, eu via muito música, via muita novela, então assim, eu pegava, detectava fragmentos, eu não sei como, mas ela vinha na minha cabeça, eu escrevia, igual dança, cheguei num espaço onde tinha um pessoal potencial, eu gosto muito de criar coisas diferentes, né? Eu não gosto de fazer ou todo ano ter a mesma coisa. Estou sempre buscando uma coisa para ter algo diferente, para surpreender. E quando a gente fala de jovens, de juventude, a gente sempre precisa estar buscando essa novidade, né? A gente não pode pensar é, que o jovem vai estar sempre no raso, porque eles não vão, eles vão estar querendo sempre submergir. E dentro desses espaços de compreensão religiosa, aonde eu digo que principalmente dentro de São Gonçalo, é um dos maiores fomentador e formador de artistas, né? Possibilitador de contato com a arte, esse contato primário, é um lugar democrático onde todo mundo canta, entendeu? Você está no conjunto de jovens, de crianças, de senhoras, de homens, todo mundo canta, depende de saber cantar ou não, dançar. Então, assim, esses espaços são espaços que, embora violentos, eu preciso dizer isso, eles se tornaram violentos, e hoje eu reconheço isso, são espaços que conseguem fazer com que o jovem tenha essa manutenção e essa proximidade com a arte. Tanto que não é à toa que os grandes cantores, a maioria dos cantores, a nível até internacional, eles partem de uma igreja, né? Eles têm a sua primeira vivência dentro da igreja. Dentro desses espaços religiosos, não só a igreja, mas a gente vai pensar também em outros espaços religiosos que também fazem essa manutenção de arte. E hoje eu discuto muito sobre isso, dialogo, tento fazer essas narrativas a partir dessa minha vivência dentro desses espaços religiosos no qual eu estive transitando durante a minha vida. E os jovens, eles sempre nos surpreendem, né? Às vezes aconteceu de eu fazer oficinas de arte lá na escola onde eu trabalho, e é aquele mais quietinho, aquele ali que você, né, olha pra ele e fala assim, caramba, tão tímido. Quando ele começa, gente, começa, né, a se libertar da timidez, enfim, ou do medo, de repente, de se expor, aparece assim, cada coisa maravilhosa. E é muito importante, eu sempre parabenizo os professores quando eles não veem a sua turma com um olhar quantitativo, né? Eu sei que às vezes vocês estão com mais alunos do que vocês realmente deveriam estar dentro de um espaço, até mesmo isso prejudica, né, a atenção. Mas quando o professor olha para os alunos enquanto qualitativo, no individual de cada um, eu sou fruto, né? Eu sou fruto de professores. Que falavam, olha, você desenha muito bem, vem falar, você fala, vem dançar, você dança. Então, estavam sempre me estimulando, não só a mim como a outros, mas eu sempre fui muito sem vergonha, né? Embora eu seja muito tímido. Então, eu tive professores sempre articulando isso comigo. Então, assim, hoje eu desenho, vejo minhas filhas desenhando muito bem. Então, eu escrevia muito bem devido à minha mãe, que me alfabetizou. Antes da escola me alfabetizar, minha mãe, ser minha analfabeta, eu sinto muito orgulho de dizer isso. Ela faz com que eu entenda a importância da escrita, a importância da ortografia, né, da caligrafia.
da caligrafia, na verdade, quando ela comprava os cadernos. Então, hoje, eu falo muito isso com as minhas filhas sobre essa importância da construção, porque é através da escrita que também você desenvolve esse seu senso criativo, é através da escrita que você começa a perceber que a sua escrita, ela demanda muito do seu estado de espírito, do seu estado emocional. Então, hoje eu tenho várias escritas, né? Uhum. Várias caligrafias, aí, e às vezes as minhas filhas perguntam, mas você faz coisa diferente, é meu humor. Meu humor define o tipo de letra que eu vou usar no dia de hoje. Então, isso parece que não, mas vem fazendo essa minha construção hoje. Falando nisso, ela aí que entrou, Marie. A minha filha mais velha entrou, linda. Oi, prazer. Renan, um abraço. Bem-vindo. Então, e ela, e a Marie, principalmente que está aqui, ela tem ela sempre quis ser modelo, e todo mundo sempre achou que ela todos os amigos fotógrafos, até porque eu trabalho com moda, não bota ela tal, não sei o que, tal. Aí eu falei que não, que eu só colocaria após 7 anos, porque eu precisava que ela vivenciasse o lúdico dela, a primeira infância dela, que ela vivenciasse toda a criatividade que a primeira infância proporciona, porque isso faria dela uma grande artista, seja na área de moda, seja qual fosse a área que ela... Porque artista não é necessariamente só alguém que trabalha com a arte dos elementos que nós conhecemos, né? Dança, música, teatro, cinema, não, vai além disso. Artista é uma complexidade de linguagem muito grande. Então, eu sabia que tudo aquilo que eu tive na minha primeira infância, lógico, de uma forma muito com um solo não tão fértil, não tão propício quanto eu proporciono para ela, que já deu muito certo em mim, daria muito certo nela. Então hoje ela está pronta para ser a modelo. Ela tá com quantos anos agora? Agora ela fez 10, tá caminhando para 11. Então hoje ela se maqueia, hoje ela sabe fazer muita coisa, ela faz... às vezes ela faz coleções de bonecas incríveis, com N materiais que você possa imaginar. N materiais. Às vezes ela sai com coleções assim de papel, ou de bexiga, né, de bola de encher, ou de saco plástico, ou de recorte, ou às vezes, no outro dia ela fez de... como é aquele negócio? Que eles estão fazendo um outro, que eles misturam as coisas agora. Estaleca, não meleca, não? Eu sei o que é. Você sabe, né? Eu sei que você sabe. Aquela coisa molinha. Que antigamente chamava de meleca, depois trocou de nome. Eu vou lembrar do nome. E ela fazia... Se alguém lembrar, pode escrever aí, gente. Se alguém lembrar, pode escrever. Exatamente. E ela fez uma coleção que eu fiquei assim, gente... Era Geleca antigamente. Mudou de nome, era Meleca, era Geleca o nome antigo. Agora eu não sei. Eu vou lembrar daqui a pouco, eu vou lembrar. Então, assim, essas construções, ela pega massinha, a gente trabalhou muito tempo, que tivemos uma empresa de festa, né? Trabalhávamos com festa, fazendo ornamentação de casamento, 15 anos, essas coisas. E no outro dia ela me surpreendeu. Slime. Aí teve uma época que era Amoeba, aí agora é Slime. Exatamente. Vai mudando de nome. E ela falou assim, olha aqui, pai, eu quero minha festa assim. Quando ela me mostrou, ela tinha feito bolo, docinhos, tudo em massinha. Então, assim, eu acredito muito que não adianta, eu sempre falo essa máxima, que não adianta ser criativo, não adianta ser autodidata, não adianta ser inteligente ao extremo ou nato, né? Ter aquele dom nato, se você não tiver direcionamento. Acho que o direcionamento ele faz é um fator determinante para esse criativo. Eu acredito que se lá atrás eu tivesse, porque minha mãe ela teve um estudo até aqui. Só que o Alberto ele podia ir mais que, né? Mais que. E então muitas coisas eu perdi lá atrás por falta de direcionamento, cursos. Gente, se eu tivesse as oportunidades que hoje se tem, que tinha lá atrás, mas que eu não sabia os caminhos, era muita coisa que eu conseguido fazer. Acho que acredito que. Mas enfim, acho que também tudo acontece no seu momento certo. Dessa forma, meia louca, meia maluca, e pensando, e assim, para ser determinante, fecha esse primeiro bloco aqui. A partir de ver muitos amigos meus que cantam muito, mas não tinha pessoas que produzissem, que não tinha pessoas que fizessem uma assessoria para eles,
eu comecei a trabalhar isso, né? Mesmo de forma não profissional, inconsciente, né? Porque eu fazia muito distinto. Eu via, tipo, Sandy Júnior, né? Eu gostava. Então, sempre vi muitos documentários. Aí eu ouvia um assessor dizendo que fazia isso, fazia aquilo. Então, eu pegava aquelas informações e tentava executar da melhor forma possível. Vou conectar uma... vamos fazer um evento assim. O que você precisa? Então, vamos fazer um evento assim. Então, eu sempre tive caminhos com pessoas. Sempre chegaram pessoas que iam potencializando, eu botava, experimentava aquilo Uhum. que eu aprendia para ir colocando. Então, durante muito tempo, a gente fez alguns trabalhos, congressos jovens, que eram muito badalados em São Gonçalo, porque eram muito diferentes, estava sempre criando uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, essa necessidade de visibilidade, essa necessidade de ajudar pessoas que eu achava que tinham e têm talentos, mas que não tinham essa oportunidade, que não tinham essa porta, ou alguém que encaminhasse, faz com que também eu me desperte. Aí eu entro para publicidade, né, para minha facul, e isso faz com que eu comece a trabalhar, pensando primeiramente nessa visibilidade para esse sala. Tá aqui a Ju, né? A Ju, que é a mãe das minhas filhas e é uma produtora também, nos faz Uhum. produção com a gente. A Lia Vieira, que é a minha madrinha literária. Eu entro na literatura, meu olhar, ele se desescama para a literatura a partir da Lia, que é uma história que a gente conta mais à frente. Uhum. Mas é aí que começa a minha história de galgar alguma coisa dentro de São Gonçalo, entendendo, né? Entendendo primeiro as minhas necessidades quanto vivências, né? Aí depois a gente vai entrando em necessidade de vivências da sociedade, do coletivo, no qual hoje eu me encontro como ativista. O porquê de eu me chamar ativista. Alguém até já me perguntou isso, Uhum. né? Por que você gosta de se ver como ativista? É isso, Ana. Fala bem essa gente, meu Não, Deus. mas é isso mesmo. E agora eu vou entrar na outra parte. Como surgiu a Flisgo? O que que é a Flisgo? Como surgiu essa ideia? Quantas Flisgos É uma já houve? É uma história longa, né? Vocês estão preparados para essa conversa? Então, Jesus. ela acontece a partir de um convite. Na verdade, meu primo, que é músico, fazia alguns trabalhos dentro de um espaço, e esse espaço ficou limitado, e ele deu uma parada, e pensando nessa necessidade dessas pessoas, pensando nessa necessidade desses cantores, porque a minha área era música, eu começo a criar um projeto, começo a rascunhar, pesquisar e desenhar um projeto chamado, que é o meu projeto Acesso Cultural, né? Ele é um trabalho que ele tem como origem, né, como carro-chefe, ser uma produtora ou uma agência de comunicação para visibilizar esses artistas, principalmente da área da música a priori, né? E e ele fica estacionado ali, enfim, eu começo a trabalhar em outras áreas, né? Na minha área eu saio da minha área de enfermagem, que eu sou técnico de enfermagem, vou trabalhar numa área de recepção, porque eu trabalhava também na área de administrativo, fui trabalhar no hospital na área de recepção, queria funções na minha vida. E ali eu começo a reencontrar outras pessoas, conhecer outras pessoas e começo a estruturar esse projeto. Eu saio desse emprego, fico em casa um tempo, isso já 2017, 2010, 2017, isso. 2010 a minha filha, 2013, calma aí, gente, só fazendo a conta aqui. 2010 a minha filha mais velha, ela nasce, né? Então é isso mesmo. Então 2010 é 13 de 2010, 13 de 12 de 2010, isso mesmo. Então, o que acontece? Eu era convidado pelo Nado Dias para fazer um projeto com ele, eu nunca ia, tal, tal. Como eu não estava fazendo nada, eu fui ver o que ele queria um projeto social, que eu coordenasse um curso, algum projeto na área de música, de artes, no projeto social dele. Eu falei,
ele falou, vamos criar. Eu falei, cara, eu tenho já um projeto aqui, engavetado, eu posso te apresentar. E vai. Quando eu apresento para ele, ele abre esse espaço. Eu falei, cara, você tinha que levar isso pro shopping, você tinha que fazer isso no shopping. Eu falei, cara, não conheço ninguém aqui em São Gonçalo, não sei de ninguém. Tô fora eu já estava fora do mundo, do mundo de música, né? Da vibe de música já há um bom tempo, já estava sem banda. Então, eu também, porque minha filha nasce, eu falei, não, quero viver um pouco para ela, eu quero acompanhar, quero ser um pai mesmo. E fui acompanhando a trajetória da minha filha. Então, fiquei um bom tempo fora de shows, de eventos e tal. E ele, não, eu conheço, e me levou para lá. Era para fazer um dia só, eu apresento o projeto, o pessoal gosta, tal. Mas aí eu vira 7 dias. Porque a partir da elaboração do projeto para o shopping, eu começo a conhecer outras pessoas e eu começo a perceber que São Gonçalo tem uma vivência de arte muito grande que eu desconhecia. E olha que eu me sentia o hiper antenado, que era, não, pá, conheço todo mundo. E eu percebi, gente, que louco, tanta coisa que tem em São Gonçalo e eu não sabia. Aí eu refaço o projeto e falo, vamos fazer uma semana inteira. O pessoal, que isso? Uma semana inteira. Aí foi a semana segunda da música, terça da arte, quarta literária, quinta cinema e TV e sexta arte urbana. Eu comecei a montar, eu criei uma metodologia, né? Que é a apresentação, que eram 4 pontos, já nem me lembro mais. Mas eram 4 pontos, que a gente abria com uma palestra sobre o assunto, porque eu entendi que o primeiro passo para estruturar um pensamento é o entendimento sobre aquele assunto. Então eu trazia um profissional para que ele falasse com o pessoal ali sobre aquele tema. Aí o segundo passo era no workshop, porque eu entendia que após eu receber a mensagem, eu preciso executar, saber o que fazer com essa mensagem. A gente tem muito conhecimento, tem muita informação, tem muito conteúdo e não sabe o que fazer com esse conteúdo. E o workshop trazia isso, né? Era manutenção da mensagem. Após isso, nós tínhamos sempre uma entrevista que era nesse sentido mesmo de entrevista com alguém da mídia, né? Alguém que viesse do povo, mas que tivesse na mídia. Que era mostrar para aquelas pessoas que você pode ter a mensagem, saber trabalhar com a mensagem, mas você precisa executar, né, esse saber seu. Então eu trazia para potencializar essas pessoas, dizendo, agora que você já tem a mensagem, sabe como trabalhar com essa mensagem aí, com esse conteúdo, vai produzir, meu querido. Então eu trazia, olha, tá vendo? Essa pessoa é igual a você, saiu do bairro de São Gonçalo também, tá na mídia hoje, é um grande músico, é um grande ator, é um grande porque então a gente fazia com que essa mensagem ela ficasse positiva para você, né? A gente regava de uma forma positiva. Então você se via, que é o que nós chamamos hoje de pertencimento, né? Exato. É trazer esse sentimento de pertencimento. Não está distante de mim. Que um dos grandes problemas que a gente vê é que as pessoas estão muito distantes de uma leitura, muito distante do que é um livro, muito distante de um autor. Então, a arte ela tem aproximado, né, descentralizado, que é um termo que eu uso muito hoje, que agora está mudando, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas acredito que vai dar, que nova centralidade, nova centralização. O que é isso, Alberto? Depois a gente fala. Voltando para cá, a gente terminava com um pocket show. O que era? Era um show, né? Era uma apresentação, uma performance de alguém, que era a cereja do bolo, né? Você tem os elementos, você trabalha com os elementos, você tem o resultado dos elementos e agora você vai experimentar esses elementos, que é o bolo em si, recheado, com cobertura, com festejo. Então a gente criou essa metodologia, é o que a gente está trazendo, ela acompanha, ela nos acompanha até hoje no Flisgo, né? A gente cria. Quando a gente fala cria, lógico que isso já existia em algum lugar, gente. Mas a gente mantém isso como um propósito para a gente. E ali ela vem. Ali eu tinha mandado mensagem para ela há 2 meses atrás desse evento. 2 meses atrás, na época, tá?
Eu não a conhecia, não sabia quem Lia era, mas o meu primo, o Rafael, falou assim: ah, eu trabalhei com uma amiga, ela é escritora, é super conhecida, todo mundo, mas não tinha um contato dela. Tá. Ah, mas eu tenho o Facebook, fui mandar mensagem para a Lia, depois de 300 anos a Lia, na verdade, eu acho que foi 2 dias, um dia antes do evento. Não, foi na segunda-feira, isso era na quarta. 2 dias antes ela me responde lá. Ah, mas já passou, desculpa, eu não sabia, eu não costumo ver, não sei o que. Não, dá tempo, vem. Vem que eu te coloco na programação. Vai ser bom. E foi ótimo, porque assim, eu achei que era o dia que menos ia dar gente, tá? No shopping, literatura, poesia. Gente, poesia é coisa de velho. Ah, pelo amor de Deus. Poesia é cansativo, pelo amor de Deus, Deve gente. sentir 3 E eu vezes não mais ganhei, velha do que eu sou, hein? E eu falei assim, gente, eu nunca li uma poesia, eu já escrevi alguma coisa na escola, mas há muitos anos. E ali ela é muito enérgica, né? Ela é muito vibrante. E aí o pessoal tava lá na conversa, aí ali chega, conversa, tal, acho que chega uma hora que ela dá um rompante, pá! Eu quero falar uma poesia com vocês. E ela encena aquela poesia, ela declama aquela poesia, ela traz vida à poesia. E as pessoas ficaram piradas. E aí os outros que estavam ali conversando, trouxeram também, e foram trocando. E foi um dia que aquilo ficou martelando na minha cabeça durante um bom tempo. Gente, engraçado, diferente, com uma nova proposta, uma nova. E a gente começa a trabalhar, então, a gente começa a experimentar a literatura dentro de São Gonçalo. Então, assim, nesse ano de 2017, a gente faz o. Aí eu começo a trabalhar no meu aniversário, todo ano, no meu aniversário, a gente faz alguma coisa de importância para a cidade. Aí a gente fez o acesso cultural. Li, é muita coisa. Quando eu for escrever um livro, se é que eu vou conseguir escrever sobre. Na verdade, tem uma coisa muito, muito importante que deve rolar esse ano ainda. Eu não porque não sei guardar. Assim, eu sei que eu deveria falar muito pouco das minhas ideias, mas eu acredito que eu preciso jogar por universo. Eu acredito muito naquele que me defende, aquele que me chamou, aquele que te chamou de aperfeiçoar a obra até, sabe, até ser dia perfeito. Eu quero muito a gente está bolando uma coisa muito diferente para a terceira edição do Flisgo, né? Para ser uma coisa diferente daquilo que vem sendo em todas as outras feiras, bem louca, mas vai ser muito legal. Uma das coisas que eu quero trazer com os autores é uma antologia, né? Onde vocês vão escrever crônicas a partir da experiência de vocês no Flisgo. Porque hoje é um experimento social. O Flisgo não é só um experimento literário. Uhum. Ele é um experimento social e político. Porque a política é quando a gente consegue gerar diálogo para a transformação do coletivo, o bem-estar coletivo. Então, a gente precisa pensar em política não quanto politicagem. Política, ela gera um bem-estar coletivo. Politicagem, ela gera um bem-estar do sujeito, só do sujeito, pro sujeito. E geralmente é de formas ilegais. Então, todas as vezes que você perceber que alguém está sendo denunciado, ele não é um político. Ele é um agente da politicagem. Toda vez que você vê alguém lutando por um bem-estar coletivo da sociedade e não de uma classe única, mas de uma classe ampla, isso é política. A gente precisa ensinar isso à nossa população. Porque a gente faz política o tempo todo, a gente precisa, e é nosso dever intervir nos espaços políticos também, como decisão, principalmente com o nosso voto, e também reivindicando. E pensando nisso, a partir desse olhar com essa experimentação com a Lia Vieira, e meu outro primo também, que o livro dele está em todas as bibliotecas de Miami, mas ele não é conhecido aqui e nem a gente da família sabia disso. Eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso, que alguém do meu lado importância a nível internacional, mas não é reconhecido dentro do seu espaço territorial, e a gente não tem essa visibilidade também, não proporciona. Então a gente traz isso. Um dos grandes objetivos hoje do Flisgo, né, que é uma ação do acesso cultural, é a desmarginalização
do fazedor de arte e cultura. Uhum. Então, Fala só o pra que é o gente, Flisgo, isso que eu né? ia falar, pra gente, pessoal que não conhece, né? O que significa a sigla Flisgo, para as pessoas que não conhecem? Então, Festival Literário de São Gonçalo. Ah, mas Alberto não é uma feira. Ah, Alberto não é uma festa. Não, você pode falar a Flisgo ou Flisgo, a gênero. Vamos aí. Mas é um festival porque a nossa proposta é reunir todas as linguagens artísticas, seja ela qual for, tá? Dentro de um palco literário. Porque, ao nosso entendimento, todas as artes, elas perpassam pela literatura. Elas começam na literatura. Seja ela em área de pesquisa, seja ela em área de conhecimento. Porque para você fazer uma peça, você precisa pesquisar, você precisa ler, você precisa, através de textos, para você fazer uma música, através, tem a melodia, mas você precisa fazer, você precisa ter uma poesia para criar, para gerar aquela forma, aquela melodia e harmonia. Então, assim, todas as linguagens artísticas elas perpassam pela literatura. E torna-se um festival, porque no primeiro festival que a gente fez 4 palcos simultâneos acontecendo coisas ao mesmo tempo. E porque eu precisava abarcar essas linguagens de São Gonçalo, que até outrora elas estavam meio polarizadas demais, né? Elas não conversavam entre si como hoje fazem, né? A partir do Flisgo, eu não sei se só foi a partir do Flisgo, mas teve uma potencialidade a partir do Flisgo. A gente conseguiu. Eu me lembro que quando eu fiz a primeira edição, eu não conhecia ninguém, né? A gente eu chamei. A Lia foi uma. A Lia é ainda, né? Dentro dos espaços dela, uma curadora, o João do Corujão, que conhecia todo mundo, porque eu não conhecia, então fazia só a parte executiva. Então, muitos artistas da cidade, né, da velha guarda, se sentiram incomodados, porque primeiro que eu não sou um escritor, né? Segundo que eu não era da literatura. Terceiro que eu não era conhecido dentro da cidade, não tinha nome dentro da cidade, embora eu já tivesse bagagem fora, mas dentro da cidade. Então, fazendo isso que estava sendo feito. E aí eu não chamei alguns nomes, porque eu estava trabalhando. Assim, as minhas coisas muito orgânicas. As pessoas que o meu convívio estão dentro do meu celular. E estão no meu zap, estão dentro da minha lista de transmissão. Então todo mundo sabe o que eu faço, porque está tudo ali, gente. Quer saber da minha vida, esteja na minha lista de transmissão. Oba, estou na lista de transmissão dele, gente. Oba, fiquei feliz agora. Não, porque ali vocês vão saber de tudo que acontece comigo, porque eu coloco tudo ali. De verdade, de verdade. E eu assim, total. Mas a partir daí começaram a entender. E uma das coisas que eu ouvi um tempo atrás, foi assim, eu achei que você ia ser mais um que ia querer trazer entretenimento para dentro de São Gonçalo, a partir de outras pessoas. E a gente fez ao contrário, a gente usou, né? Vou melhorar a palavra. A gente oportunizou esses criativos anônimos de São Gonçalo como base do festival. Se amanhã não tiver os artistas, ok, não tem, mas nós temos a nossa base, que são os escritores, são os artistas locais, que a gente prioriza. E a gente busca priorizar mais, pagando cachê, que a gente ainda não paga, a gente não tem essa estrutura. Embora fama não é grana, tá, gente? Então, embora a gente tenha essa fama toda, a gente não tem grana. É bem real isso. E o Flisgo ele acontece a partir desse experimento em 2017, e que a gente faz esse experimento em 2017, 2018, 2019 também, no início do ano, a gente faz um experimento, outros experimentos. A gente foi para a Bienal, eu fui visitar algumas grandes feiras para poder entender, aí como publicitário mesmo, entender o que era positivo, o que era negativo, para entender quem era meu público-alvo, para que a gente conseguisse ter essa demanda e ter essa resposta imediata, como graças a Deus nós tivemos. E foi um desafio para você, para toda a organização, de criar, fazer, no caso, o Flisgo virtual? Travou no desafio. De fazer o Flisgo virtual. Eu e a equipe fazer o quê? Foi um desafio, virtual? isso. Foi. Porque foi bem diferente, né? Do que você já estava acostumado a fazer. Assim, foi um desafio, nos possibilitou muita coisa, mas era um desafio a gente prender a galera.
Mas vocês conseguiram bem, assim, né? mas, Foi foi um excelente. desafio, porque o objetivo também, nós tínhamos o objetivo de audiência, né? Como nós íamos dar... Que as pessoas estavam, porque as pessoas elas são assim, 2019, com certeza foi um golpe de sorte. Com certeza. Não, gente, com certeza foi um golpe de Nada, foi sorte. trabalho. Eles não As vão, pessoas têm que parar com isso. Trabalho e muito trabalho, né? Eu sei que eu eles participei não vão desse ter. processo todo, né? A trabalheira danada. Exato, entendeu? As pessoas, mas elas julgavam, muita gente julgou assim, tá? E algumas pessoas da equipe falaram assim, Alberto, como que vai ser? Mas eu vou trabalhando, eu vou fazendo ao longo do caminho, não adianta. Tem que ter muito feeling para poder entender. Embora eu seja muito transparente, eu sou muito, como que fala, centralizador das minhas ideias. Hoje eu estou conseguindo dividir um pouco mais o que eu estou pensando, porque nem todo mundo tem o mesmo timing que eu tenho, então eu preciso entender isso. Tenho dificuldade para entender isso. Eu acho que está todo mundo lendo na minha mente, mas não está. Então, mas a gente fez um trabalho muito bacana, porque a gente acabou promovendo aí 4 dias, né? Mais de 12 horas, a gente conseguiu fazer mais de 12 horas de evento, de conteúdo ininterrupto. Estivemos aí na Europa, em países da Europa, em alguns países aqui da América do Sul. Nós estivemos aí em 6 países da África. Então a gente abrangiu muito no país inteiro. E a gente acabou também fazendo, entendendo outros espaços que nós precisávamos estar, mas foi muito desafiador por falta de recurso, porque era tudo na internet. Internet é caro, não é só... Porque no nosso caso não era uma live como nós estamos fazendo, porque mesmo assim a gente bota um ring light, tal, tem que ter uma luz, não sei o que, mas ali nós estávamos lidando com... Eu sempre primo, na verdade, uma boa recepção, né? Para essas pessoas que vão vir, né? Para você ver hoje em dia qual é o grande evento literário que você, que não é uma pessoa convidada, que tem cachê, que tem uma boa arte, que tem uma boa divulgação, que tem a mesma, né, a mesma importância para o idealizador quanto essas pessoas difíceis. A Bienal, ela coloca lá o slide, coloca lá o arquivo, você vai lá e monta do jeito que você quer, né, para você divulgar, mas você não está na divulgação principal, você não está no site principal, a sua Carol aparece lá, e a gente não, mas faz, primeiro que a gente tenta resolver um problema, né, que foi esse espaço de venda de e-commerce, que foi brilhante, todos que tiveram um vídeo incrível, que não é nada barato aquele vídeo, um vídeo daquele... Um vídeo, eu não estou falando não, estou falando de um vídeo de cada um, não é nada barato, é custoso. Tiveram uma arte personalizada do seu livro. E ficou muito bonito, tudo de muito bom gosto. Eu adorei a minha, adorei. Acredito que todos também adoraram. A gente prima isso. Porque a equipe é uma equipe de profissionais de verdade, gente. Não é, não catei que não é. São profissionais de verdade. E eu sou muito chato, você não tem noção de como que eu dou trabalho na faculdade, até para os meus professores, por conta dessa minha chatice mesmo, que eu sou muito ali. Mas eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, pensando nisso, então assim, hoje a gente tem algumas cobranças que são inválidas, né? As pessoas invalidam algumas coisas que a gente faz. Então a gente teve um estúdio, tudo foi passado por um estúdio, teve um estudo, né, para saber qual era a melhor forma de se fazer, tal. E olha que muitas coisas eu decidia na hora, tá? Decidi no dia do evento, ou não, vai ter que ser assim. O pessoal, Alberto, não pode, dá. Se tá na minha cabeça é porque dá, vambora. Então, assim... Você tem noção de quantas pessoas participaram, assim, por alto? De artistas? Olha, a gente bateu diretamente, foram quase 300 diretamente, tá? Pensando nos escritores, nos palestrantes,
nos expositores de arte, porque todo dia tinha... Eu acho que foi bem mais que isso, porque teve sarau praticamente todos os dias, né? Por que eu Então, estou falando bem... isso? Justamente para chamar atenção, para que todo mundo pense, olha só, organizar mais de 300 pessoas num evento, né, virtual, né? Imagina como foi trabalhoso. Então não foi sorte não, gente. Só pra... Não, porque assim, aí eu tô falando exatamente, foi bom se eu ressaltar trabalho, que dedicação, eram pessoas que a gente precisava falar direto. Isso, trabalho, dedicação. Que alguém estava assistindo, não. Era a Rosite que tinha um problema, que era a Rosite que precisava... Rosito. A Rosito que precisava de uma orientação aqui, era a Lia que precisava pro painel dela ter o teste, porque precisava passar alguma coisa na hora. Era fulano de tal que queria cantar, mas tinha que fazer não sei o que. Era o vídeo de fulano de tal que não estava boa. Era a foto que me mandavam errado ou que não era de boa qualidade. Eu podia colocar? Podia, mas eu ligava, não, vambora. Uma outra foto, quero uma outra foto. Essa foto não ficou legal. Então, assim, era tudo isso. E, assim, a gente fazia ao mesmo tempo que eu vocês porque eu era mediador em algumas, a galera tava ali e tava me perguntando, e aí, o que eu faço no meu celular? Gente, eu tô sem computador, eu tô sem netbook, tudo que eu faço no meu celular, se meu celular ele pifar, meu Deus, não sei o que vai ser. Então, assim, era muita coisa. Mas deu tudo certo. A gente tá quase acabando agora, passou rápido, hein? Passou rápido, hein? Gente, já, que isso? Eu não respondi nada ainda. Respondeu sim, só tá faltando só uma coisinha só. Em relação ao Flisgo Solidário agora, pra gente encerrar. Fala pra gente aí como também as pessoas podem olha ajudar. Só, eu não falei nada. Eu tenho tanta coisa para poder falar para vocês, não falei nada. Porque o Flisgo ele se desdobra em muitas coisas, em muitas frentes. Mas eu volto aí. Então, o Flisgo Solidário, ele parte de apelos de artistas, porque um monte de pessoas que fazem, que hoje estão no Flisgo, ou participam do Flisgo de alguma forma, são artistas. E a maioria dos projetos sociais, projetos de arte de São Gonçalo, que na verdade não é nem projeto social, na verdade são projetos socioculturais com desdobramento social. E começaram a pedir ajuda. Alberto, tem como ajudar? E assim, eu já tinha pedido essa ajuda no passado, eu recuei, porque estava acontecendo ainda grandes doações, porque não era a nossa expertise. E assim, eu tinha que pensar na logística, eu precisava pensar na distribuição, nesse comprometimento. Era muita coisa que eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou dar conta. E esse ano eu não pude fugir disso, porque pensando nessa questão, tanto que eu ia começar a jogar... Eu tive que parar minha vida para poder fazer isso, porque eu ia começar a botar currículos e tal. E eu falei assim, não vai adiantar, porque se vão me chamar para uma entrevista, eu vou ter que parar isso aqui, tem pessoas também, enfim. E ela parte daí, o Flisgo Solidário, que a gente começa com um trabalho em menos de 15 dias, a gente consegue aí 100 cestas básicas aí, através de Pix, que você pode tá depositando se você quiser, está em aberto ainda. Uhum. A gente fez um cadastramento aí para poder entender, né? Entender como que funcionava esse espaço dentro de São Gonçalo, quem eram essas famílias, quem eram esses projetos. Hoje nós estamos aí com um cadastro de quase 50 projetos dentro de São Gonçalo, e beirando aí quase 1.000 famílias, tá? De 800 mil famílias, isso beira aí quase 10 mil famílias, né? Pensando, quase 10 mil pessoas, na verdade. E hoje nós estamos com uma arrecadação híbrida também, que é com alimentos não perecíveis, onde o Teatro Armazém, que é um teatro, um dos únicos teatros de escola do país que está em funcionamento, aqui em São Gonçalo, funcionando dentro de São Gonçalo, está prestes a fechar também, por conta de incentivo. E a gente está aproveitando esse espaço para poder divulgar e também fazer recolhimentos de alimentos lá. Então, quem tiver interesse pode vir na nossa página, na página do Flisgo, para maiores informações. E a Lia falou uma coisa muito importante. E tudo isso só é possível, essas ações só são possíveis por conta da minha equipe. Gente, eu não faço nada sozinho. Uhum. Tudo que... lógico que a minha cara ela aparece, embora eu não gostaria que aparecesse tanto quanto aparece, podia ser outras pessoas,
mas eu sou muito grato, né, ao de Mello, que faz toda essa parte de estúdio, né, que a gente chama de audiovisual, a parte a Ariane, que faz a parte de artes gráficas pra gente, o Giander, que faz a parte das redes sociais, tem o Henrique de Assis, que faz a parte de logística e operacional, tem a Ju, como o nome dela também, gente? Ai, isso péssimo. A Brenda, que também faz trabalho de produção junto com a gente. Tem hoje a Shirley, que faz a parte acadêmica, que responde pela parte acadêmica do projeto. Nós temos hoje também a Leila, que faz a coordenação executiva junto comigo. Fora esse pessoal ali, tanto ali, o João, o Rodrigo, o Santos, tantos outros fazem em determinado momento curadoria, a gente vai chamando. Tem o Prêmio Cidadania Cultural, que também é algo instituído para realizar a arte dentro de São Gonçalo. E tem muita gente que me ajuda, tá, gente? Muita gente. Tem os patrocinadores que, às vezes, só não tem. Eles falam assim: eu não consigo te ajudar com um grande montante, mas, gente, ajuda com lanche, ajuda com uma passagem de Uber que a gente precisa. Então, estão sempre aí ajudando a gente. Então, é muito gratificante. E, gente, existe fome em São Gonçalo. Eu preciso muito da ajuda de vocês, eu não consigo sozinho, eu dou em alimentos, dou em 10, dou em 15. Alberto, como que eu posso ajudar? Se você juntar 10 amigos seus, cada um doarem R$ 10, a gente consegue aí de 2 cestas básicas para poder ajudar outras pessoas aí. A gente coloca todas as relações de quem são ajudados, tá tudo lá na @Flis, você pode ver, ou aqui no nosso... Aproveita, gente, vocês estão me seguindo? Tem que me seguir, me ajuda aí, gente. Porque o Instagram, eles estão me boicotando. Sabia, gente? Hein? Eles me boicotam. Não tá indo as minhas coisas. O pessoal fala assim: Alberto, você cria tanto conteúdo e ser seguidor. Embora a galera que tá me seguindo tá tranquilo. Eu não acho que eu tenho que ter muitos seguidores. Eu acho que se vier, vai ser muito bom. Eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar e falar sobre arte, cultura e ajudar outras pessoas, né? A gente tem esse projeto que está ajudando outros municípios, vai ser interessante. Então é isso. E o Flis Solidário, ele acontece sobre isso. Sim, eu separei lá, aí no meu Instagram mesmo, eu coloquei lá, ajude a ajudar, aí dentro desse link tem lá as informações para ajudar financeiramente esse projeto, né? Não tem lá o endereço para entregar os mantimentos, mas eu posso, depois você me passa, eu coloco lá também depois. Mas tem lá o Pix, tem tudo lá direitinho, quem quiser ajudar é só clicar lá e também entrar em contato, né, com o Alberto, ou então pelo... O telefone é público, tá, gente? Pode me mandar mensagem, já te boto a minha lista de tudo que a gente faz. Mas então é isso, meu amigo querido. Muito bom. Eu agradeço esse espaço, muito de bom. verdade. Eu que agradeço. Entendeu? E aí, o objetivo foi esse mesmo, de que as pessoas conhecessem você, conhecessem tudo que você faz, e também abrir espaço para que as pessoas possam ajudar também aquelas que estão precisando. Eu acho que o nosso objetivo, eu acredito que tenha sido cumprido. Eu fico muito feliz com isso. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que estão aqui. Lia, obrigado. Meu nome eu sou fruto do coletivo. Vocês me fazem, vocês me potencializam. Então acho que então acho que é meio que isso. E espero que vocês nos acompanhem, estejam conosco e se preparem para coisas que vão vir acontecer aí. São coisas muito importantes, coisas que vão criar margens, né? Novas margens, antes e depois, mas que acredito que vai ser um trabalho de incentivo para esses produtores, né, culturais de outros espaços, outros lugares, para que acho que a minha mensagem final aqui, para encerrar, que eu falo a beça,
é pensar nessa sustentabilidade cultural a partir dos nossos fazeres, saberes, fazer com que as nossas ações sejam ações coletivas. A minha grande proposta para São Gonçalo hoje, a gente vai alcançar em algum momento, é criar uma agenda cultural para São Gonçalo, onde a gente consiga preencher todos os meses e que todos os meses a gente consiga potencializar e visibilizar grupos, né? O grupo que vai trabalhar em janeiro, não que ele não vai trabalhar em outros dias da agenda, a gente vai fazer uma manutenção, trazer recursos, trazer visibilidade positiva para que haja dinheiro para investir. Porque enquanto o poder público não entender que o que gera o aquecimento econômico dentro da cidade é o turismo, para que ele venha a ser também aquecido, precisa de arte e cultura tendo investimento, não vai para lugar nenhum. A arte e cultura é o que faz com que a educação seja promovida, com que a evasão escolar seja combatida, com que políticas públicas sejam melhor compreendida, que a economia seja aquecida. Isso tudo é rimando. Então isso faz com que também a sociedade ela seja mais autoafirmativa dentro das suas falas, narrativas, construções. Beijo, Então, gente. beijo. Obrigada a todos que estiveram conosco hoje. Em semana que vem tem mais. Obrigada, Alberto. Sucesso aí. E conta sempre comigo. Tá bom? Um beijo. Obrigado. Gratidão, gente. Gratidão a todos. Tchau. Tchau, gente. Então, até a semana que vem com mais Ana Cristina Rosito Convida. Fique com Deus e terça-feira tem uma live aí em que eu serei entrevistada. Não esqueça, às 19 horas. Beijinho. Fiquem com Deus. Excelente finalzinho de domingo. E se cuidem, hein? Tchau.